abrir as suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 10. Isso aí. Capítulo 10, nós vamos ler o 38 e 39. Pediu algum irmão para me ajudar, no sentido de acender essa luz aqui, de trás? Ficar um pouquinho mais claro aqui para mim. Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39. Diz o seguinte a palavra de Deus: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Glória a Deus. Vamos orar, pedir ao Senhor a bênção para entender essa palavra. Estende a sua mão aqui para mim, eu preciso muito dessa oração agora. Peça ao Senhor para me usar, para você receber. Declara a bênção aí, meu irmão. Tá bom? Estende a mão aí, o que Deus colocar no seu coração. Papai. Jesus. Jesus. Jesus, eu me uno ao teu povo agora, te pedindo, ó Pai, te clamando que fale conosco. Me usa, Senhor Deus, como a tua voz agora, para ir ao coração daquele que necessita de uma palavra, Senhor Deus, de ânimo, uma palavra de conforto, uma palavra vinda do Senhor e não de mim. Elimina o homem agora, Senhor Deus, que seja Espírito falando nos corações daqueles que precisam, tanto os que estão aqui como os que vão ouvir depois, gravado, Senhor. Que a tua mão esteja nessa hora comigo, eu peço, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Nós estamos aqui nesse texto de Hebreus 10, deixa abertinho aí, porque a gente sempre vai voltar para dar uma revisada nele, para aprender algo mais, tá? E aqui nós estamos no capítulo 10, capítulo 11 de Hebreus, vai falar sobre fé, né? Os heróis da fé, está aqui do ladinho, capítulo 11, e a gente está lendo, primeiro pedacinho que a gente leu está dizendo, o justo viverá da fé, que são aqueles que buscam a presença de Deus, que se dedicam, são os justos, somos nós que estamos buscando o caminho. O justo sou eu, o justo é você, que se entregou a Jesus e quer viver uma vida consagrada. E esse viverá da fé. O livro de Hebreus fala muita coisa sobre fé. Dá os conceitos, dá os exemplos de homens, mulheres que viveram de fé. E hoje nós estamos aqui para entender um pouquinho sobre isso, sobre o viver da fé. O livro de Hebreus, no 11:1, fala, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Um conceito bem difícil às vezes, se você não tiver uma perspectiva boa, mas eu quero transformar ele em algo fácil para vocês. Algo que vocês possam compreender o que é fé. Algo mastigado, que vai ajudar você. É claro que é um conceito fácil, que eu tentei traduzir aqui por mim, né? Mas o que é isso? É você
acreditar em algo que existe, mas você não vê. Isso é fé. Você acreditar em algo que existe, mas você não vê. Você acredita que algo vai acontecer. Não aconteceu ainda, mas você tem um firme fundamento de que aquilo pode acontecer. Fé. Ficou mais fácil, né? E o justo vai viver disso. De acreditar naquilo que não se vê, mas existe. De firmar o seu posicionamento, sua postura naquilo que, na promessa, naquilo que pode acontecer. Não aconteceu ainda. Mas essa mensagem de hoje não é sobre conceito. Não é sobre você pegar lá no grego, não sei o quê, não sei da onde, e explicar os conceitos. É sobre o viver da fé. E a gente, como justo, tem que buscar isso, porque é isso que Deus se agrada no texto que a gente leu. Deus se agrada, olha, a minha alma tem prazer naquele que vive da fé. É o versículo 38 que a gente acabou de ler. Ele se alegra de quando a gente vive na fé. E eu vou dar alguns exemplos de vocês, de possibilidade de que você justo pode viver pela fé. Não é tão difícil. Na verdade, já devia ser o natural de muitos de nós. Mas às vezes no correr da vida a gente acaba esquecendo. Ou acaba se perdendo. Mas o viver da fé requer algumas coisas. Primeiro, o viver da fé, ele requer confiança nas promessas do Senhor. Saber que Deus pode cumprir o tempo todo as suas promessas, se agarrar, se prender. O viver da fé, ele requer que você confie que Deus falou, que Deus pode fazer, e aquilo que Ele falou, Ele não muda, porque é a promessa de Deus, e se cumpre mesmo. Acreditar nas palavras e nas promessas, e crer que Cristo, Ele está com você. Esteve com os seus, está com você e estará com você. Não é uma promessa de Jesus que Ele falou, estarei convosco em tudo. Se você crê nisso, você já está acreditando. Você está confiando. Você acredita nas promessas do Rei. Você tem que acreditar também, você tem confiança que outra promessa do Rei é que Ele vai vir nos buscar, para nos levar para o nosso lar. Então, você tem que acreditar que você não é daqui. É uma promessa. O viver da fé requer acreditar nas promessas de Deus. Nós não somos aqui. Iremos para Ele. Então, você tem que acreditar que você é forasteiro, você está de passagem. Quem se apega aqui não está acreditando muito nas coisas de Deus, não. Nós não somos aqui, nós estamos de passagem. Esse não é o nosso lar. Muitos já ouviram falar que alguém sentiu desejo, um sentimento de saudade. Saudade de uma terra que nunca foi. Que é a sua terra. Às vezes, quem é cristão, até tem canções no cantor cristão, na harpa cristã, Saudosa Lembrança, e vários outros, que dizem, que saudade que eu tenho do meu lar, mas seu lar não era aqui. Essa pessoa que cantou, ou que fez essa canção, ela estava com saudade da casa dela verdadeira, da onde que ela veio, da sua origem, de Cristo. Sua origem espiritual, não terrena. Tem coisa aqui, dentro de nós, que é de lá. E às vezes, é até possível que bata saudade. Porque você acredita na promessa, que você volta para lá. Então, o viver da fé, primeiro, ele requer de você confiança nas promessas de Deus, e que elas vão se cumprir, que elas podem se cumprir. E é esse o caminho que te dá para continuar. Você crê
Tem promessa, meu irmão, que você não vai ver se cumprindo aqui não. Tem promessa que serve para te direcionar até lá. Mas você tem que continuar acreditando nela. Quando Deus falou com os antigos, Abraão, por exemplo, a promessa dele era milhares de milhares, vindo através dele. Nós somos ainda descendentes de Abraão. Abraão está vivo para ver a gente, mas nós somos a cumprimento da promessa de Deus na vida dele. Isso quer dizer que ele viveu até o fim dos seus dias acreditando na promessa. Mas ele nem viu. Tem promessa que você vai ver. Mas tem promessa que você não vai ver, não. Mas não é significa que para você parar de acreditar nela, não. É para você ser fiel até a morte. Uma vida de fé, ela requer confiança nas promessas, se cumprindo agora, se cumprindo no futuro. Se Deus disse, vai se cumprir, você tem que acreditar. Confie nas promessas e você estará seguindo um viver de fé. Outra coisa, o viver das promessas de Deus. Outra coisa, o viver da fé requer intimidade com Deus. Requer intimidade. Intimidade, relacionamento. Olha para nós aqui, ó, o que está escrito. Abre comigo aí que eu falei que a gente ia voltar lá, no capítulo 10 ainda de Hebreus, no versículo 19. Diz o seguinte, sobre intimidade, sobre busca da presença de Deus. Do 19, diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Ou seja, ousadia para entrar no santuário, no santo lugar, no lugar onde que você encontra com Deus. E eu fico aqui me perguntando sobre essa palavra ousadia. Tendo, pois, ousadia para entrar no santuário. Ou seja, tem gente que não é ousado o suficiente. Mantém uma vida comum de crente, mas não se dispõe a ir lá, na presença do rei, a conversar com ele, a ter intimidade com ele, a aprender mais dele, a adorá-lo, a pedir perdão, porque agora, meu irmão, essa unção do sacerdote aqui que está falando, você tem acesso direto a Deus. Antigamente não. Nos antigos, como é que era? Um sacerdote, pelo povo todo, uma vez por ano, tinha que fazer uma purificação, levar os pecados do povo, até dentro do santuário, pedir perdão a Deus pelos pecados, e estar na presença de Deus. Mas por Jesus, não. Por Jesus, agora todos nós temos esse acesso ao santuário. Todos nós temos esse acesso à intimidade, à presença constante. E não precisa ser uma vez por ano, não. Pode ser todo dia, a qualquer momento, a qualquer hora. Então, o viver da fé requer intimidade com Deus. Se aproximar toda hora, a todo momento. Sempre que você puder, o tempo que você tem de intimidade com Deus, é o tempo que Ele tem de volta para você. E glória a Deus por isso. E aí você vai ter um relacionamento com Deus. Se você está distante, quanto mais tempo passa, você está mais distante. Como é que você vai pedir perdão lá pelos seus pecados livremente? Adorar? Não. Tenha ousadia. Para quê? Para entrar no santuário e falar: Senhor, eu te adoro. Nossa, como Tu és maravilhoso. Com as Suas palavras. Todos nós agora temos essa unção de sacerdote, porque Cristo morreu para a gente ter acesso. Seja ousado a esse ponto, de falar: eu vou entrar no santuário. A vida, uma vida
de fé requer intimidade. E para ter intimidade, você precisa estar pertinho dele. Entrar no santuário mesmo. Não tem como fugir, não. Jesus já deu esse acesso. Glória a Deus por isso. Outra coisa que uma vida de fé requer de nós, requer a luta contra o pecado. E isso aqui a gente fala muito, mas é para você não desistir. A luta contra o pecado, ela é diária. É todo dia você falar, eu não, minha carne não. Não vai vencer hoje, vai vencer o espírito. E aí você, o tempo todo, lutando contra o pecado. Aí, olha só, tem gente que não quer mais lutar. Sabe o que fala? Deus sabe. Eu tentei um pouquinho só, mas Deus sabe. Ele me conhece, Ele sabe que eu não suportei, foi muito pesado para mim. E se entrega ao pecado, se entrega aos seus próprios desejos. A gente não é tentado por outras coisas não, meu irmão. A gente é tentado pelos nossos próprios desejos, tá bom? E quando a gente luta contra os nossos próprios desejos, contra o pecado. Mas o inimigo fica ao derredor buscando quem possa tragar, eu fui fraco. Fica mesmo. Mas é ele ficar ao derredor. E quem é que fica ao redor? Espírito Santo de Deus. Te ajudando a vencer o pecado. Para que você vai deixar a porta aberta para ir lá no derredor? Vai ao redor que está mais perto. O Espírito te ajuda a lutar contra o pecado. Se apegue ali no Espírito. E ele fala aqui, na consciência, na sua consciência primeiro. Como você está prestes a cometer um pecado, vem a consciência do pecado. Porque o Espírito Santo convence do pecado. Fala assim, você tem certeza que você vai fazer isso? Comigo acontece. Você tem certeza que é necessário você fazer isso? É a consciência do pecado. Porque o Espírito está ao redor. Ele fala com você primeiro. Se você está lutando, você vai ouvir. Aqui, você vai... Consciência. E aí, não ouviu na primeira. Opa, tenho que lutar mais. Ou senão, eu estou fraquinho. O que acontece? Quando você está indo no pecado, acontece alguma coisa, meu irmão. Se você estiver na fé, se você estiver buscando a Deus, acontece alguma coisa também. A experiência que a gente tem com Cristo aqui, na minha vida. Tudo você começa a desenrolar primeiro. Nada é de uma hora para outra, né? Você imagina, você vai organizando. E no meio do caminho, o Espírito vai falando com você. Vai falando, alguém te liga, alguém do ministério, chega uma mensagem. E aquilo dali, você pensa que não, mas é o Espírito te falando também. Você não ouviu aqui, depois ele manda alguém. E você se apegar, você está vencendo. Se apegue. Perceba o Espírito te ajudando a lutar contra o pecado. Ele não deixa você sozinho, não. Não desista, não desista. Uma vida de fé, você tem que lutar contra o pecado o tempo todo. Uma vida de fé é não desistir. O versículo 39 que a gente leu diz isso, olha só. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas aqueles que creem para a conservação. A gente está lutando o tempo todo. E aí, você abre aqui comigo agora, lá no capítulo 12, de 1 a 4, que você vai ver aqui, que não é para você se entregar, não. Olha só. Capítulo 12, de 1 a 4, diz o seguinte: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, e desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus.
Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Jesus, ele foi o exemplo excelente de luta contra o pecado o tempo todo. E a gente tem que olhar para ele, para a gente lembrar, opa, por que eu estou lutando? Por Cristo, porque ele se sacrificou primeiro. Agora o seguinte, não é para largar a guerra no meio, não. Nós, ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Não resististe até o sangue. Ou seja, se dá a sua vida, ninguém põe uma espada ainda no seu peito e fala, peca. Agora, estou mandando. Não. Ninguém vai botar no seu pescoço e falar, peca. Ou seja, e no limite do seu corpo, você não foi ainda. Nós não fomos ainda. Porque nós podemos vencer. Cristo foi o limite. Foi estraçalhado. E a vida dele? Sem pecado. E a gente, por pouco, se deixa levar pelas nossas próprias concepções, os nossos próprios desejos, nossas próprias artimanhas da mente, e vai se entregando. Mas, volta, porque nós não somos nós somos daqueles que creem para a conservação. Uma vida de fé é o tempo todo lutando contra o pecado, você não pode desistir, não é a opção de crente desistir. Que a nossa opção é alegrar o coração dele. E ele tem prazer naqueles que lutam e não recuam. Está com dificuldade, meu irmão? Pede ajuda. A igreja do Senhor está aqui para isso. Vamos lutar juntos, mas não desiste de lutar, não. Graças a Deus, nossa igreja tem pastores, tem psicólogos, tem pedagogos, tem advogados. Graças a Deus. Tem pessoas de fé, pessoas que oram. Você não precisa lutar sozinho. Mas não desiste. Não desiste. Deus se alegra quando vê você lutando. A luta é constante, sim. Mas uma vida de fé requer o tempo todo você lutar contra o pecado. Cuidado com essa que Deus vê, Deus sabe de tudo. Porque se realmente você entendesse essa palavrinha, que Deus sabe, Ele sabe mesmo, tá? Ele sabe mesmo. Glória a Deus. Você pode vencer, tá, meu irmão? O Espírito Santo, Ele pega na sua mão e te ergue. Né? Tem uma expressão que a gente ouve, descendo, todo santo ajuda, né? Agora, para pegar e falar assim, meu filho, Cristo faz isso. Tá bom? Não é todo santo que faz isso, não, mas Cristo tem prazer quando você vence, porque Ele está junto com você. O viver da fé também requer bom testemunho. Um bom testemunho é isso mesmo. A Bíblia fala de homens aqui no capítulo 11, de que o mundo não era digno de tê-los. Então, um testemunho que eles deram. Por algo que eles fizeram que ficaram marcados na sua geração. Homens que fizeram a diferença na sua geração. Foram lembrados depois, na outra geração e na outra geração, até chegar a mim. Foram lembrados pelo bom testemunho que eles deram. Quer dizer que eles eram excelentes, não tinham pecado? Opa, foi isso não. Aqui no capítulo 11 também falam que eles eram errantes. Mas que deram testemunho. Deram testemunho. Olha aí o capítulo 11, versículo 38 e 39. Capítulo 11, 38 e 39.
Está escrito: homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e covas e cavernas da terra, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé. Ou seja, eles tinham dificuldade também. Mas aqui, nós, viver da fé requer um bom testemunho, e nós temos que ser aqui, uma carta ao ponto de alguém não te conhece, olhar para você e te ler. Quando a pessoa te lê, ela fala: tem uma coisa diferente nesse cara aqui, tem uma coisa diferente nessa moça aqui, tem uma coisa diferente nessa mulher aqui. E quando for, o que é a diferença? É Cristo nele. É Cristo, o bom testemunho faz isso. Não precisa você espernear, você é corpo, você é igual a todo mundo. Mas o seu viver, o seu bom testemunho vai causar no outro algo que vai te atrair até ele. Algo que você vai poder passar para ele. Você é o representante de Cristo aonde você estiver. E as pessoas no mundo estão necessitadas de Cristo. E se a pessoa lê você Cristo, lê você alguém que vai poder dar uma palavra de conselho, uma palavra de ânimo, uma palavra de oração, até mesmo você emprestar o seu ouvido para outra pessoa, pedir ajuda ou confessar algum pecado, você é o representante de Cristo. As pessoas que estão ao seu redor têm que ver isso em nós. O viver da fé requer um bom testemunho, e o bom testemunho a pessoa vem até você, procurando algo que ela não tem. E você tem Cristo em você. E aí ela vem e você dá o retorno. O retorno é: Deus te abençoe. Vamos orar por isso? O retorno é: tem esperança, tem salvação. O retorno é: continua, meu irmão, não desiste. É a palavra de Deus voltando. O bom testemunho faz de você a luz na escuridão. Quem está em trevas, ele olha para um lado, olha para o outro, não vê nada. Mas se tiver uma vela ali, no meio das trevas, ele vai enxergar, porque tudo tem trevas. Qualquer ponto de luz vai brilhar. E se você tem esse bom testemunho, você vai ser esse fogo que vai incendiar, que vai levar luz. O viver da fé requer um bom testemunho. Homens que marcaram, que deixaram um legado, uma vida de testemunho. Homens que quando você fala o nome dele, você lembra de algo que ele fez. Se formos fazer o trajeto, por exemplo, um homem que conseguiu passar o mar em nome de Deus, Moisés, foi lembrado, deixou um legado, deu um bom testemunho de fé, de vida com Deus. E assim muitos outros. O que entregou seu filho para sacrifício, pela ordem do Senhor, quando ele pediu. O homem que rodeou as muralhas, pela fé. E as muralhas caíram, né? No caso de Josué. E aí? E nós? Nós estamos dando um bom testemunho para a gente deixar um legado marcado? E as pessoas falarem assim: quando esse cara passou aqui, quando essa mulher passou aqui na terra, aconteceu isso, isso, isso. E Deus era com ele. Olha o que eles fizeram. A gente se reunia junto. Ele orava por mim. Não deixava ninguém para trás. Sei lá, alguma coisa você tem que fazer, meu irmão. O bom testemunho você precisa dar, ao ponto das pessoas lembrarem de você por algo bom que você fez em nome de Deus. Deixa a sua marca como cristão nessa geração. Esses aqui já deixaram, agora é a nossa vez. Então, bora para frente. Vamos dar um bom testemunho. Tem pessoas que estão precisando ao nosso lado. Como eu sei, José, que eu estou dando um bom testemunho? Pergunta para você mesmo. Tem alguém te procurando para pedir conselho?
Tem alguém te procurando para poder orar junto? Tem alguém te procurando para você, para que você empreste os seus ouvidos para falar uma necessidade ou confessar algum pecado? Não tem não? Por que será? Estou brilhando não. Não estou. Mas eu não preciso ficar assim. Eu posso ir mais, eu posso buscar mais. O viver da fé aqui, ó. Eu preciso dar esse bom testemunho, para que as pessoas enxerguem em mim algo bom e eu consiga abençoá-las de alguma forma. E assim é o viver da fé. A gente acredita nas promessas, a gente não desiste. A gente tem intimidade com Deus. A gente luta contra o pecado e a gente dá um bom testemunho de Cristo. Agora, o que acontece? Isso tudo que eu falei aqui tem que irradiar. As pessoas ao seu redor têm que enxergar. O Senhor hoje chama a gente para viver uma vida de fé. Uma vida que vai fazer a diferença no nosso meio. Tem alguma coisa dessas que eu falei? Será que você ainda está com dificuldade de cumprir no Espírito? É o próprio Espírito que quer te fortalecer hoje. O viver da fé precisa ser constante. Constante. Vamos voltar lá no primeiro texto de 10, 38 e 39, para a gente enxergar uma última coisa. Está dizendo, o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação. Glória a Deus, glória a Deus. Não tome você, cristão, uma postura de desistência, de recuar. Não tome você, cristão, uma postura de que vai deixar esse ensino para trás de hoje. Porque o Senhor tem prazer naquele que não desiste de viver pela fé. Nós não somos aqueles que estamos aqui para se perder. Nós estamos aqui para acreditar, para confiar, para elevar o nome de Deus, para viver dessa fé que Ele mesmo nos sustenta. Agora pensa, Senhor, em algum desses pontos aqui, eu tenho falhado, e é aonde? É na intimidade? Não tenho ido à presença de Deus muito, não tenho me consagrado, não tenho buscado, não estou vivendo a vida de fé. Em acreditar na sua promessa, as dúvidas tomam conta do seu coração, a escuridão. Não estou vivendo a vida de fé. Meu testemunho não está sendo muito bom. As pessoas não estão conseguindo enxergar o brilho do Senhor em mim. Eu estou me deixando levar pelo pecado desse mundo. O convite do Senhor hoje é: se fortaleça e vive de fé. Não sei como é que está, mas daqui para frente pode mudar, para melhor. Independente de qual patamar você esteja, você pode subir mais um degrau. Até que Ele volte, a gente vai viver da fé, da presença. Eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar, nessa hora, convidar o João para puxar uma adoração instrumental aqui. E eu quero convidar você, meu irmão, que entendeu essa palavra, que ainda não está vivendo pela fé,
ou que está com alguma dificuldade dentro desse caminhar, para falar direto com o papai. Falar direto com ele. Do que você está precisando para melhorar o seu caminhar na fé. Ele vai te ouvir. Fecha o teu olho e começa a falar com o Papai do Céu. Começa a falar que você quer força. Começa a falar da sua realidade. Da onde você está na caminhada. Escuta, Deus. Paizinho, Deus excelente, Deus de justiça, Deus que fala o tempo todo. Obrigado, Deus, que o Senhor continua falando. És excelente em tudo que faz. Eu peço que os corações sejam destravados nessa hora, meu Pai. E que o Senhor seja o Deus que nos ajude a nos manter, Senhor Deus, na fé, num caminhar de fé, no Espírito único que é o Senhor, o tempo todo. Deus, levanta-nos, ó Pai, como os guerreiros do Senhor neste tempo, para que a gente marque a nossa geração com uma vida de fé que o Senhor se agrade, meu Pai. Em nome de Jesus, nós erguemos, ó Pai, um clamor ao Senhor e te pedimos socorro, Deus. Aonde estamos errantes, aonde estamos pisando que te desagrada, que caia por terra o eu, e que o Senhor seja elevado através de nós. Pai, nós não queremos perder a guerra, nós queremos que o Senhor tenha prazer em nós. Nós queremos lutar para a conservação da alma, meu Pai. Nós queremos viver uma vida que te agrada. Em nome de Jesus, Senhor, escute os corações nessa noite. Nos dê, ó Pai, nos dê força para continuar. Nos dê perseverança, que é a palavra tão forte que tem, ó Pai, nos rodeado nesses dias. Para que a gente não desista. Sejamos fortes, Deus. Eu declaro nessa hora, pelo poder do Senhor Jesus, força espiritual para essa igreja. Em nome de Jesus, força espiritual seja derramada, Senhor Deus, sobre o teu povo nessa noite, para que a gente viva uma vida que te agrade. Em nome de Jesus, vem, Senhor. Em nome de Jesus, tu és poderoso, Senhor Deus. O Senhor, Ele te conhece, Ele sabe aonde que está, mas você pode se expor de todo o coração para Ele. Essa canção é para você falar direto com Ele. Com certeza você conhece. De coração. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Aleluia, Deus. Fala para Ele. Sim, Jesus. Enche-me.
Sim, Deus. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo. Sim, Deus. Flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa. Aleluia, Deus. Usa-me, sonda-me, quebranta-me. Sim, Jesus. E usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me. E usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo. Oh Deus, flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me. Usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me.